ainda pegando esse gancho, Irlanda é vista como um país que teve um boom tecnológico muito forte nos últimos tempos. Eu acredito que a Irlanda hoje é um dos 3 países que mais atraem profissionais de todas as áreas do ramo de tecnologia, uma série de incentivos, enfim. E aí a minha dúvida é o seguinte: por ser um país que tem investido em tecnologia, em jovialidade, eu imagino também, e vendo esses programas muito populares no Brasil de construções rápidas, que foi um sucesso, vários programas, onde o profissional ele vai lá com mais 2 ou 3, em 15 minutos eles levantam uma parede, em 2 semanas a casa está pronta. Existe até alguns programas no Brasil que fizeram algo semelhante, mas no final do dia o que eu vejo, né, nesses programas, e claro, eu enxergo como mais entretenimento do que como o mercado da construção civil de verdade. Televisão, né, mas é um show. Mas no final do dia eu queria entender o seguinte: o que é feito diferente na Irlanda para que as construções sejam mais secas, mais rápidas, feitas mais fora no espaço, né? Porque um dos maiores problemas que nós enfrentamos é sempre a questão de prazo, né? Os prazos de obra. Como que a Irlanda, como é que você enxerga o mercado irlandês ou europeu ou canadense? Enfim, o que eles fazem para otimizar o tempo de obra e se existe alguma coisa, entre aspas, um cara de programa de televisão que de manhã começa, à noite acaba? Olha, esse é um tópico bem delicado, vamos falar assim, porque é literalmente a problemática que a Irlanda está passando no momento, que é a falta de moradia. Então, o que que acontece com esse boom que você falou do país, com essas aberturas de portas, né, com várias oportunidades de empresas tecnológicas aqui, atraíram muitos imigrantes novos, não só imigrantes têm interesse no país, mas também empresas que estão trazendo esses profissionais, né? Então é como se o país ele abriu as portas para grandes empresas, tipo Google, para trazer investimento para o país. Então o que aconteceu com isso? Muitas pessoas vieram e muitas pessoas continuam a vir para cá. Só que a quantidade de pessoas que chegam não é páreo para a quantidade de moradias que se tem aqui, especialmente voltando para aquele tópico que é tudo muito burocrático. Desculpa, mas é tudo muito burocrático, é tudo muito dificultado, enfim. E aí, qual que está sendo a solução deles? Fazer essas casas de televisão que você está falando. Realmente são, eu acho que, na realidade, uma opinião pessoal, eu acho que é colocar um band-aid ali para fingir que tá tudo bem. Porque essas casas, já trabalhei com muitos projetos dessas casas, elas são super mal construídas, elas são uma máquina de negócio. Grandes investidores vêm, compram aquele lote inteiro e eles querem entregar em um curto prazo para fazer dinheiro. E assim, o absurdo é que eles vendem muito rápido. A maioria dessas casas, desses condomínios que a gente chamaria no Brasil de condomínio, elas são vendidas sem o cliente, sem estar construídas e sem o cliente ver. E aí, quando o cliente entra para ver, eu não vou nem mencionar a questão estrutural em si, porque isso os profissionais só entendem. Mas assim, o visual já é uma coisa que não tá páreo com o quanto eles estão pagando. Só que, no final das contas, o preço, porque a moradia tá muito escassa, aqui os preços dos imóveis sobem. E aí acaba que as pessoas só têm grana para comprar esse tipo de empreendimento, vamos falar assim, de casas. Só que se a gente parar para analisar com o olhar de arquitetura, com o olhar de engenheiro civil, enfim, né, da indústria, você vê que a construção é muito precária, porque para puxar uma fiação, por exemplo, para você fazer um spot em um lugar novo, se você abrir o forro ali, você vai ver fio para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Não é bem pensado, não é projetado. Essa é a questão. Não é projetado para habitar, é projetado para vender, para fazer um profit, que a gente chama, para fazer uma grana. E não pra gente, mas para eles, entendeu? E a construção aqui, coisa assim, o mais diferente na realidade é como é erguido, né? Que aqui a gente não usa tijolo, como no Brasil, blocos, né? É tudo que a gente chama de stud, que seria os drywall e também a madeira por dentro. E aí toda a parte de isolamento térmico. Então, a construção, ela é muito diferente em si, muito diferente. O que faz ser rápido é a pressão de vender mais. Então, essa é lógico que tem essa questão dos materiais, mas também eu acho que é a pressão do país de ter mais moradias. E acaba... Eu acho que isso, até pegando esse
gancho, desculpa interromper você, mas eu vejo aqui, eu estou em São Paulo, e a cidade de São Paulo, para nossa felicidade, você não anda mais do que 2 quadras e não encontra um prédio de 30 andares em construção. São Paulo verticalizou demais, apesar de não ser a cidade mais vertical do Brasil, mas verticalizou demais, e então as pessoas elas estão sendo cada vez mais convidadas a morar em edifícios. Nós temos um problema de segurança grave, então as pessoas acabam escolhendo edifícios por se sentir mais seguras com as portarias. Você usou o tempo todo o termo casa, imaginam que a tua realidade seja mais horizontal. Sim, Né? com certeza. Então, a nossa realidade em São Paulo, ela é muito mais vertical. A cidade, ela está cada vez mais adensada. Eu sempre brinco que o mercado de São Paulo, ele lembra Tóquio no sentido de espaço, no sentido de custo, Sim. mas no sentido de entrega de urbano, né, de qualidade. Então, temos aqui cada vez imóveis menores, edifícios mais altos, pessoas mais adensadas. E olhando o que a cidade oferece para esses edifícios, eu não vejo quase nada acontecendo no sentido de infraestrutura. Então, eu, não como só construtor, arquiteto, mas principalmente como cidadão, eu entendo que as infras de água, esgoto, comunicação, elas colapsarão em muito pouco tempo na cidade de São Paulo. Então, onde você tinha um bairro com 100 casas, em algumas quadras, hoje você tem 50 edifícios, consumindo, entre aspas, as mesmas infras que existiam para 100 moradores. Como é que é visto isso? A contrapartida para que esse adensamento, como você falou, ele está acontecendo, só que na Irlanda é mais horizontal. Como é que é dada a contrapartida dos órgãos responsáveis ou pelas concessionárias, né, para que onde você tinha uma quadra com 10 moradores, no ano seguinte tem 100 moradores e todos eles tenham qualidade de água, de esgoto, de comunicação? É feito um trabalho de contrapartidas ou a turma espera para ver o que acontece? Vamos lá. Não, isso é parte da Europa em si, que isso é o básico que um cidadão merece, que um cidadão espera. Então, em questão de construção, eu acho que essa nunca vai ser uma problemática aqui, porque eu acredito que o governo ampara bastante. E em relação às casas novas, essas construções novas, elas não estão na cidade, como em São Paulo. Elas não estão no coração da cidade, onde já está muito aglomerado. Elas são aos redores, ao redor da capital. Tenho a impressão que o governo ali está realmente querendo tirar um pouco as pessoas ao redor para desinflamar um pouco o centro. Até porque, né, o centro é muito antigo, muito antigo. Então, eu acho que essa é uma forma de evitar qualquer problemática. E também a Irlanda é um país vasto de terra, tanto que é chamado da Ilha Esmeralda, né? Quando você chega no país de avião, você consegue ver que é só verde, só verde, só verde. Então, assim, tem muita terra para expandir, para ser expandido, para ser construído. Então, acho que a abordagem do governo é realmente abrir essas oportunidades de casa nova, de empreendimento, como você falou, no horizontal e expandir para fora da cidade, porque eles querem que as pessoas saiam um pouco. Tanto que muita gente de Dublin aqui, que é a capital, estão escolhendo comprar em outros estados ao redor de Dublin, porque é primeiro que o preço aqui é, assim, é uma coisa, você não acha um apartamento menos de, sei lá, 300. É muito, muito difícil e muito precário, às vezes. 300 mil euros. Sim, uma casa assim, precária, não é uma casa nova, não. É uma casa antiga que vai precisar de reforma. É no mínimo 500 mil, meio milhão. Você paga em uma casa no centro. Isso é interessantíssimo você comentar para que a gente tenha a noção das proporções. E como você mora há algum tempo já na Irlanda, então, só para você entender, na cidade de São Paulo, em bairros classe médio alto, eu não sei quanto que nós estamos falando de espaço, mas eu vou dar uma referência para você. Quando a gente fala de 300 mil euros, aqui no Brasil dá aproximadamente 2 milhões de reais. E esses 2 milhões de reais, eles te proporcionam um apartamento, muitas vezes, de no máximo 90, 100 metros quadrados, num bairro médio. Se for um médio alto, esse valor já
fica um pouco mais, compra-se menos, né? Só que se a gente fizesse a proporção versus o poder aquisitivo da população média, né? A renda per capita é muito diferenciada. Então, esse ponto é importantíssimo que você comentou. Aqui, eu entendo que nós paga-se mais por menos e, principalmente, eu acredito que a Irlanda cabe na zona leste de São Paulo. Então, aqui tem muito mais Com espaço. certeza. Tem muito mais espaço. No final do dia, eu acho que aqui o nosso público, ele paga muito mais por muito menos e cada vez mais empilhado, cada vez mais apertado e principalmente para o público das grandes capitais, essa fuga, essa descentralização, né? Olha, eu vou morar em outro lugar mais periférico e entro e saio da cidade. Eu não sei como isso acontece em Dublin, mas em São Paulo, esse movimento, muitas vezes, de atravessar de uma cidade ao lado para São Paulo, é uma viagem. É muito longe, é muito demorado. Então, para que você more ao redor de Dublin, e que você se locomova até Dublin, pelo que eu entendi para vocês, faz sentido. E essa questão do tráfego, das distâncias, enfim, ela também não faz sentido. Em São Paulo, ela já fez mais sentido, hoje faz um pouco menos. Eu acho que, primeiro, né, como você mencionou, a Irlanda inteira cabe dentro da zona leste de São Paulo. Você literalmente atravessa o país inteiro de ponta a ponta em 3 horas dirigindo. Então, realmente é um país pequeno, mas você ficaria espantado com o trânsito daqui de Dublin em si, porque realmente é a capital e tem muita coisa acontecendo aqui. Mas ainda assim é uma opção para muitas pessoas trabalhar em Dublin, no centro, e morar afastado, vindo de carro, porque assim, de carro não vai demorar, sei lá, 1 hora. Por exemplo, eu quase comecei a trabalhar em um outro escritório que era fora de Dublin e eu iria levar 1 hora dirigindo para ir, 1 hora dirigindo para voltar. Então, assim, você consegue administrar isso. Como você falou, em São Paulo, você dirige por mais de 1 hora para chegar de um ponto A ao ponto B. Aqui a gente sai do estado, vamos falar, e volta em 1 hora. Então, ainda é uma opção para as pessoas comprarem fora, porque também transporte público ajuda também. É lógico que se você for morar bem afastado, o transporte público vai começar a não ter tanta frequência, mas ainda assim tem trem que não tem metrô, né? Só tem trem por cima, mas que faz ligação bem distantes ainda. Então as pessoas ainda levam vantagem fazendo isso, porque você acaba pagando menos em aluguel, você acaba pagando menos na moradia, se você for comprar, e ainda assim a condução, o meio de você chegar até o trabalho trabalhando na cidade é ainda válido. Tem, claro que a gente fecha esse ciclo, né? Mas, entre outras coisas, nós também temos uma dificuldade na questão do transporte de massas. O metrô em São Paulo, ele foi criado mais ou menos nos anos 70, junto com o metrô da Coreia do Sul, e passados 50, 60 anos, eu acredito que a Coreia do Sul, eu estou dando um exemplo de um país como o seu país, enquanto a metrô, junto com o metrô brasileiro, ele tem uma linha infinitamente mais ampla, né? Então, o quilômetro construído de metrô aqui, principalmente na cidade de São Paulo, é extremamente caro, burocrático, enfim. E aí os transportes de massas, eles acabam, como em toda a capital, ele é muito procurado, mas eu acredito que aqui tem menos capilaridade. Então, as pessoas que moram aí em São Paulo, quase todas elas dependem de transporte individual. Esse atravessar as cidades entre você trabalhar e morar numa cidade mais ao lado, né? Isso se torna uma viagem de horas. Para correr 30 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, tá bom? Mas bacana esse olhar também na questão dos deslocamentos, da escolha, né, do morar em volta.